Bom dia, meus irmãos. Atos, capítulos 27 e 28, e nós encerraremos, são os dois últimos capítulos do livro de Atos. Veja, capítulo 27, Paulo enviado para a Itália. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial, embarcando num navio adramitino que estava de partida para costear a Ásia. Veja, Paulo está como prisioneiro e está sendo enviado para a Itália, para Roma, para ser julgado. Muito bem, ele havia apelado para César, né? Então estão enviando ele para César. Depois de navegar uma parte nesse navio, eles passam para outro navio, verso 6, em Alexandria. Depois, veja só, verso 9, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa viagem. Era costume dos marinheiros, quando estavam correndo risco, eles faziam um jejum, mesmo sendo outras divindades, tinha também essa questão da prática do jejum, entre outras coisas, né? Veja, verso 14, desencadeou-se do lado da ilha um tufão, e o navio, arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, pararam a manobra e deixou o vento levar o navio. Verso 19, eles lançam toda a armação dentro d'água. E verso 20, acabou, dissipou-se toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano. Mas já agora eu aconselho, tenham bom ânimo, porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Deus falou com Paulo através de um anjo, que ele não iria morrer ali, né? Ele iria seguir viagem até perante César, lá em Roma, e Deus também estava poupando a vida de todos aqueles que estavam no navio. E não eram poucas pessoas, não. Verso 37, eram 276 pessoas no navio. Nossa, aqueles navios antigos, né? 276 pessoas no navio daquele. Ele continua insistindo com eles para que se alimentam. Verso 33, rogava que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. 14 dias sem comer nada, né? Eles já tinham perdido todas as forças e Paulo está insistindo com eles, porque
Deus falou para Paulo que eles não iriam morrer, então podiam comer, né? Verso 35, tendo falado isso, pegou um pão, deu graças a Deus na presença de todos, partiu, começou a comer. Todos então se animaram e puseram-se também a comer. Depois disso, eles esvaziam mais o navio, jogam fora todo o trigo que estavam carregando. Capítulo 28, uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Então, o navio vai parar nessa ilha de Malta. Os bárbaros trataram eles com singular humanidade. Acenderam a fogueira, acolheram todos por causa da chuva e do frio. Paulo chegou e, junto de uma fogueira, pegou um feixe de gravetos, né, e uma víbora picou a mão dele. Quando os bárbaros viram a víbora pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não o deixa viver. A ideia deles, né? O cara estava na tempestade no meio do navio e escapou com vida, mas agora que está vivo, aí vem uma cobra e mata ele. Então esse cara deve ser um assassino, né? Porque o assassino merece morrer, né? É a ideia deles. Porém, Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu nenhum mal. Depois de 3 meses, eles saem daquela ilha, né, num navio alexandrino. Verso 16, agora já em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Então, olha só, aqui no finalzinho vai dizer que por 2 anos, verso 30, permaneceu Paulo na sua própria casa que ele alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e que com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, foi Deus quem fez isso, né? Utilizando ali mais uma vez e pela última vez nesses 2 anos a pessoa de Paulo, né? Porque ele será morto, mas ele prega sem nenhum impedimento. Tem um soldado, ele continua sendo prisioneiro, mas o julgamento está atrasando, então foi dada autorização, ele alugou uma casa e foi morar nessa casa, e sempre ali um guarda vigiando ele o tempo todo, né? Mas o que destaca é como Deus preparou as coisas e usou a vida de Paulo, mesmo como um prisioneiro, para assim pregar sobre o reino de Deus. Na verdade, meus irmãos, Deus usa cada um de nós sempre que nos dispomos, seja nos bons ou nos maus momentos, em todo tempo, nós temos a oportunidade de pregar, de falar a respeito do Senhor Jesus. Que possamos fazer isso. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos por mais um livro da Bíblia que acabamos de ler. Pedimos tua bênção, sabedoria e conhecimento. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe e até mais.